para a gente tirar dúvidas, tá? Hoje é um momento que a gente vai fazer um pouco mais restrito, tá? Nós vamos fazer aqui entre gestores, mantenedores e diretores das nossas escolas, tá? É um momento que a gente precisa, assim, concentrar nossas energias, porque a gente vai falar muito aqui sobre planejamento e sobre um desenho de um plano estratégico de retomada presencial às aulas, tá? A gente sabe que nós fomos pegos de surpresa ali em março, né? Ali pela semana do dia 15 até o dia 19, até o dia 20 ali de março, mais ou menos, né? Que a gente teve que paralisar nossas atividades presenciais e mesmo assim a gente conseguiu, né, fazer todas as nossas atividades remotas acontecerem de forma exemplar. Muitas escolas aí tiveram muito sucesso, né, nessa trajetória e conseguiram realmente se ressignificar, né? Conseguiram aí muito êxito também em colocar toda a sua infraestrutura e toda a sua experiência no presencial no online também. Agora é um momento diferente, agora nós temos um momento aí de retorno presencial, tá? E como é que a gente vai fazer esse retorno presencial, né? Hoje nós vamos estar conversando um pouco aí, vamos estar refletindo. Aqui a gente sempre gosta de falar, né, que no Master Soluções Educacionais nós fazemos sugestões, a gente ajuda, a gente auxilia, indica os caminhos e vocês, né, claro, que tem toda a liberdade, né, de poder avaliar e saber quais os caminhos vocês devem tomar, né, que nós conhecemos das dinâmicas de forma geral, de forma, né, de cada escola, a gente não consegue fazer uma solução única para todos, o que a gente consegue realmente é indicar os caminhos e vocês poderem construir, né, claro, com nossa ajuda, todo esse planejamento, tá? Vou iniciar aqui, eu vou transmitir aqui minha tela, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu desliguei os microfones aqui para a gente manter, né, a gente tem muitos assuntos para a gente poder abordar, então eu vou realmente manter os microfones desligados. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aqui no chat, tá? Qualquer problema também coloca aqui no chat que a gente vai observando, tá bom? Então é isso. Deixa eu passar aqui para o próximo slide e vou começar a nossa apresentação. Primeiro também queria apresentar para vocês aqui, para quem não conhece ainda, nossa marca nova, né? Master Soluções Educacionais, que a gente apresentou no evento passado, da terça-feira passada, com o professor Nazareno. Então, foi um momento muito feliz, né, da gente poder apresentar nossa nova marca, nossa nova identidade visual. Na verdade, a evolução daquilo que a gente já trabalhava, né, o nome Master, as nossas cores, né, a gente fez realmente uma atualização, digamos assim, né, para a gente não perder nosso DNA. Então, vamos lá. A gente sempre gosta de enaltecer a nossa missão, que é despertar o prazer em aprender, transformando a vida das pessoas. Isso é o que nos motiva, é o que nos faz acordar de manhã e dormir tarde, de domingo a domingo, muitas vezes. Nossa visão é ser reconhecido por escolas profissionais de educação e alunos como a melhor solução educacional do país, e nós trabalhamos duramente e arduamente para isso todos os dias, e nós estamos chegando lá, graças a Deus, e graças a vocês também. Nós temos como os principais valores, né? Eu digo principais porque tem mais valores que a gente pratica todos os dias, mas esses são os principais, assim, que a gente gosta de exemplificar e botar, né, e fazer questão de promovê-los, né, no nosso dia a dia, que é a ética, respeito e cuidado com as pessoas, qualidade como princípio básico, o foco no cliente, o sentimento de pertencimento, a inovação e a criatividade em tudo aquilo que a gente faz. Bem, então vamos lá para o nosso assunto, né, que é a retomada presencial às aulas, né, as nossas orientações e o nosso planejamento, tá, gente? Uma breve introdução, então, eu já comecei falando alguns minutos atrás, falando um pouquinho que a gente foi pego aí de surpresa com essa pandemia em março, né,
no início da segunda semana de março, né? Então foi um momento aí que a gente teve que se mexer, teve que se mover, teve que levar toda a nossa escola, né, de um formato presencial, de um formato analógico para um formato digital, né? Então foi um momento muito desafiador, mas acredito que todos vocês estão de parabéns aí por conseguirem, né, em tão pouco tempo, né, levar essas atividades, né, para o formato remoto. Isso é muito gratificante de ver vocês fazendo e, claro, que contando aí com o nosso apoio, com nossa ajuda em todos esses momentos. E contem conosco também para o momento agora de retomada. Falando um pouquinho sobre a retomada, vocês viram que ainda em maio o governador aqui do estado do Ceará e outros governadores também de outros estados do Brasil, que a gente está falando aqui também de outras pessoas que estão em outros estados, estão também em outros municípios, além de Fortaleza e região metropolitana. Então, vários governadores anunciaram planos de retomada da economia, e são planos setoriais, são planos que são feitos e formulados para um retorno gradativo de atividades, sejam elas essenciais ou não essenciais. Algumas atividades essenciais, né, já foram autorizadas desde o início da pandemia a continuarem as suas atividades, mas de forma adaptada, como supermercados, farmácias e outras lojas aí de vendas de produtos essenciais, classificados como essenciais. Tá? E então a gente agora está em outra fase. Então a gente está retomando agora. A gente já viu aí algumas notícias do Brasil afora que a gente já tem alguns shoppings reabrindo, comércios reabrindo, restaurantes e bares reabrindo nessa semana, especificamente aqui no estado do Ceará, mas em outros estados também já foram reabertos também, como em São Paulo, Rio de Janeiro. E as escolas ficaram sempre em todas as organizações, em todos os planejamentos, né, de todos os estados e municípios, ficaram em última fase, por conta da questão da aglomeração e da quantidade de pessoas. Não cabe aqui a nós fazer um julgamento se está certo ou errado, mas são coisas que a gente viu também acontecendo no mundo todo, tá? Então, as escolas ficaram nas últimas fases de retomada, escolas, faculdades, creches e afins, tá? Então, essa nossa orientação, ela parte, né, de uma premissa que a gente está visando garantir condições de segurança, né, e de saúde para toda a comunidade escolar. Quem é a comunidade escolar? Sou eu, sou você, são vocês, são nossos professores, nossos alunos, nossos pais de alunos, o zelador, o porteiro, o tio da cantina ou a tia da cantina, o tio do transporte escolar. Essas pessoas fazem parte da nossa comunidade escolar, tá? E a gente planeja uma retomada de forma continuada e permanente, né? Baseando as orientações dos órgãos competentes, ou seja, dos governos do estado, das secretarias de saúde, tá? Sejam municipais ou estaduais, tá? E, claro, da Organização Mundial de Saúde, tá? FENEP também, que é a Federação Nacional das Escolas e Estabelecimentos Particulares, ela orienta também num documento, tá? Algumas questões sobre a retomada, tá? Que estão sendo abordadas aqui nessa nossa apresentação, tá? Então a gente elaborou também sugestões para a criação de um plano de prevenção e contingência, né? Que projeta e esse plano ele projeta adultos e crianças, tá? Então na nossa comunidade escolar nós estamos falando de adultos e crianças, ok? E tudo isso é para a gente prevenir, né, as novas infecções aí por coronavírus, né, e a propagação disso no ambiente escolar. Então, o nosso objetivo é minimizar todos esses riscos, tá? Então, dessa forma, né, a gente procura assegurar, né, a todo o corpo docente, alunos, equipe pedagógica, funcionários, setores administrativos, de manutenção, enfim, todas as pessoas que estão ali para fazer apoio também, a gente assegurar que todos eles vão estar preparados também e com as devidas proteções sanitárias, tá? É necessário também observar que nós estamos fazendo aqui uma sugestão com base no que outros estados já fizeram, de que outros países já fizeram, mas a gente precisa da ratificação
das secretarias de saúde dos governos estaduais. Ou seja, a gente precisa formular nosso plano e precisa adaptar à medida que essas regras forem sendo atualizadas ou divulgadas. Vou trazer aqui, por exemplo, do estado do Ceará, o nosso protocolo setorial de retorno às atividades de educação ainda não foi ratificado, não foi pronunciado, digamos assim, né? Não foi publicado. Então, a gente só tem como as regiões, seja o SINEP do estado do Ceará, do estado do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, do Distrito Federal, enfim, busquem apoio nos SINEPs, tá bom? Vamos passando aqui para a nossa agenda, tá? Nossos pontos. Então, eu organizei aqui em 5 pontos principais e um ponto extra, tá? Então, eu vou estar lendo aqui para vocês quais são os nossos pontos que nós vamos considerar em ordem, tá? Então, a organização do espaço físico, a questão da higiene pessoal, a questão dos cuidados e proteções pessoais, planejamento pedagógico e o planejamento de comunicação e treinamentos. E as outras medidas, que aí a gente está abordando aí, transportes escolares, cantinas e terceiros. Tá, vamos lá. Então, a organização do espaço físico. Esse é um dos pontos que a gente precisa ter mais cuidado, tá? A gente sugere, tá? Isso olhando em vários documentos, em várias publicações da Organização Mundial de Saúde e de estudos também científicos da área, conversando também com alguns infectologistas e pandemiologistas, eles sugerem que a gente dê um distanciamento mínimo entre as pessoas e os alunos de 1,5 metro, tá? Matheus, qual é o ideal? O ideal é 2 metros, mas a gente sabe que às vezes 2 metros é complicado da gente seguir dentro de uma ordem escolar, tá? Então, 1,5 metro é o recomendável para que a gente siga. Se a gente tiver algum documento oficial dizendo que pode ser menos, nós vamos seguir o que está no documento oficial, porque isso também respalda vocês de uma forma jurídica também, né, de uma orientação também. E pode ter também alguma atualização, né, das orientações dos médicos aí e da Organização Mundial da Saúde, tá? Mas, por enquanto, o que a gente orienta é pelo menos 1,5 metro de distância entre os alunos, professores e funcionários, tá? Sobre a questão das salas de aula, é muito importante a gente lembrar que já na educação infantil a gente vê muita dinâmica de salas bem arejadas, com ventiladores e tudo. Então a gente precisa manter as janelas abertas, se possível também as portas abertas e os ventiladores funcionando, pegando o ar externo, trazendo para o interno e fazendo essa exaustão através das janelas e portas abertas. É muito importante que a gente faça isso acontecer, tá? Matheus, as minhas salas já são com ar-condicionado. Isso é muito comum, às vezes, através, né, já no Fundamental 1, por exemplo. Né? Eu vou trazer, por exemplo, do Colégio Mágico, a partir do 3º ano já do Fundamental 1, nós temos salas com ar-condicionado. Então, estas salas, né, o que a gente pode fazer, né, para a gente poder manter o funcionamento dessas salas, já que são muitas salas, né? A gente pode manter a porta aberta, certo? Sempre a porta aberta, sendo um ambiente ar-condicionado e fazendo a higienização dos filtros de forma diária e constante, tá certo? É muito recomendável, né, que depois dessas orientações, né, a gente vai fazer, lá no finalzinho eu vou estar recomendando a gente fazer um plano de comunicação e um manual escrito de todas essas regras, tá? Então, vai ser muito importante a gente manter isso manualizado e também fazer um controle efetivo dessa higienização, tá? Não só dos filtros, mas de outros ambientes que a gente vai falar um pouco mais à frente. A gente sabe que existe também a dinâmica dentro do infantil dos espaços de sono e de descanso, né? Então, a gente precisa garantir um distanciamento aí de pelo menos 2 metros de cada caminho, tá?
Por quê? Porque às vezes nas caminhas, né, a criança dorme mais, ela pode espirrar, ela pode tossir e alguém pode estar passando, enfim. E as caminhas, como elas têm uma área maior, né, então a criança pode se deslocar. Então, esses 2 metros, ele é recomendável aí nesses casos, né, desses espaços de sono e de descanso, tá? As atividades também de recreação, de esportes, né, esse é um ponto muito importante, que é um dos pontos que mais a gente vê perguntas, enfim, é onde os pais também mais se preocupam. Então, a gente sugere, né, que não sejam realizados esportes coletivos, né? É muito importante a gente não fazer a realização de esportes coletivos ou de atividades coletivas de contato, tá? A gente recomenda que se formos realizar qualquer tipo de atividade, né, de recreação de esporte, a gente respeite 1,5 metro de distância e em esportes individuais também, tá certo, gente? Sobre a questão de higiene e de controle. A gente tem visto na internet muita gente compartilhando algumas receitas, alguns produtos, e eu acho que a solução mais viável, economicamente viável e mais fácil de ser implementada é justamente essa higienização que é muito simples, assim, essa solução de higienização que é muito simples de fazer, que é essa de água sanitária e água normal, tá? E água corrente. Ou seja, uma colher de sopa, né, de água sanitária para cada litro de água potável, tá certo? O que é que a gente faz com isso, certo? A gente, se possível, comprar borrifadores, existem dos pequenos e dos grandes em várias lojas. É recomendável que vocês comprem isso para as escolas de vocês, se vocês não tiverem, e distribuam com os profissionais que são responsáveis pela limpeza e que façam a pulverização de todos os ambientes, seja diretamente no chão, ou nas carteiras, ou nas mesas. É muito importante vocês estarem fazendo a higienização com esse tipo de solução e nessa forma, através de pulverização, ok? Essa mesma solução, né, vamos chamar aí de solução de higienização, ela deve ser usada para limpar superfícies, mesas, playgrounds, onde você tem corrimões e toque, né? Tendo escada também, limpar bem os corrimões com essa solução, tá certo? Cadeiras, mesas, trincos e maçanetas são muito importantes também de vocês fazerem, né, essa higienização. Organizar também uma rotina diária de limpeza. É muito importante que vocês realizem uma rotina, né, estruturada, né, de limpeza. Ou seja, uma planilha, por exemplo, uma planilha ou uma cartilha de orientação para a pessoa que for fazer a higienização, indicando quais são os locais, os horários e a frequência dessa limpeza, tá certo? É muito importante que a gente tenha essa organização de uma rotina diária, tá? E a orientação para funcionários e professores dessa tarefa é importante. Por que eu estou colocando aqui já professores também nessa tarefa? Porque às vezes os professores, eles estão ali num momento, eles vão estar o tempo todo com os alunos, né? Principalmente os professores de educação infantil, né? E os polivalentes também no fundamental. Então, é importante que eles também, né, tenham acesso a essas soluções de limpeza e consigam também fazer a higienização eles próprios ali do ambiente mais próximo. É claro que a cada intervalo e a cada momento também de pausa entre as aulas, é recomendável também que a gente faça essas higienizações, tá? Existe também a ideia de instalação de pias portáteis, tá? Essa ideia eu estou trazendo aqui porque a gente viu em alguns grupos, né, que a gente participa, alguns grupos do Cinep, e alguns grupos de escola, o pessoal compartilhando muitas imagens de algumas pias portáteis, algumas instaladas em pequenos botijões, né, digamos assim, pequenos tambores de água, e aí tem uma pia, enfim, tem alguns fornecedores aí dando essas soluções, tá? Mas é bom conversar, de repente, com algum engenheiro, com alguém que possa trazer essa solução de forma prática, tá? E nessas pias aí, o que o pessoal está instalando, né, é geralmente água e sabão, tá?
não é recomendável fazer a higienização de mãos, né, o rosto com essa solução de água sanitária e água, por favor, tá, gente? Então, mãos, né, pele, a gente utilizar água e sabão mesmo, tá certo? Para a gente não ter processo de alergia, enfim, a gente sabe que tem algumas crianças que têm a pele um pouco mais sensível, alguns profissionais também, então é bom evitar água e sabão somente para higienização das mãos e rosto, tá? Se necessário. Caso não seja viável a instalação dessas pias portáteis, pessoal, a gente recomenda, tá, fortemente que vocês instalem dispensas, aqueles de parede mesmo, tá? Contendo álcool em gel 70%, tá? E fazer o abastecimento diário ou a checagem diária desse abastecimento. Matheus, mas é muito caro a gente comprar o dispenser, tem que comprar de grande quantidade, tudo. Não tem problema. O que é que muitos estabelecimentos, inclusive comerciais, estão fazendo? Eles colocam um banquinho, um banco mais alto, colocam ali uma cordinha, amarram ali no banco, colocam um álcool e gel ali e botam colocam também alguns papéis ali para limpar as mãos, se necessário, tá? Então, essa também é uma solução muito prática, tá? Todas as soluções que a gente vai estar passando hoje aqui, né, todas as sugestões aqui, a gente tem pensado em fazer de forma prática, tá, gente? Nada, vocês não vão ver aqui eu falando aqui de túnel de vento, de túnel de desinfecção, não vou falar disso, tá? Porque conversando também com alguns médicos, eles informaram que isso não seria necessário, que somente a questão da higienização e distanciamento, isso daí já causa um efeito bem positivo na prevenção, né, da disseminação da Covid, tá certo? Bem, falando aqui um pouquinho agora, mais à frente, acho que aqui a gente terminou, né? Indo mais à frente aqui, falando um pouco aqui sobre entradas e saídas, tá, gente? É muito importante que a gente tenha um controle efetivo dessas entradas e saídas, tá? Vocês já viram, provavelmente vocês já receberam algumas propostas de fornecedores disponibilizando aqueles tapetes de plástico que tem uma espuma, né? E lá você coloca aquela solução higienizadora, tá? Aquela solução de higienização que é uma colher de sopa, né, de água sanitária para cada litro de água potável. Então, você coloca aquela solução ali para a pessoa pisar, né, para limpar a sola do sapato, depois ter um ambiente de secagem, né, das solas do sapato e poder, assim, entrar no ambiente, tá? A gente recomenda que seja feito isso. Se não puder comprar esses tapetes, né, higienizadores, a gente disponibilizar panos ali umedecidos com essa solução, tá certo? De água sanitária, tá? É necessário trocar a cada 2 horas, então é bom observar e também colocar dentro do fluxo de rotina de limpeza, tá certo? É necessário também ficar observando, gente, aí é uma dica prática também, a questão dos estoques de produtos de limpeza, tá? E observar semanalmente esse abastecimento, não deixar faltar, ok? Assegurar também, né, mais uma vez, a questão da ventilação agora nos ambientes internos também, tá certo? Nos ambientes administrativos, recepções, além das salas de aula, como a gente já mencionou, tá? Também recomendo que as atividades, por exemplo, de laboratório, né, sejam evitadas também por conta disso, porque o laboratório é muito fechado, tem um contato mais próximo ali com os alunos e é difícil também fazer esse controle lá, tá? Evitar, esse ponto é muito importante, principalmente agora na educação infantil, tá, gente? Evitar o compartilhamento de objetos, tá? Lápis, canetas, copos, batas, tudo aquilo que for de uso coletivo é imprescindível que seja evitado nesse momento, tá? Porque a transmissão, né, do vírus, eu vou só estar repetindo aquilo que vocês já sabem, aquilo que vocês já viram, mas é importante eu estar reforçando, mas a transmissão do vírus, ele é através de gotículas no ar, na hora que você fala, espirra ou tosse, e também através do toque, né? Através do toque de pessoas que levaram a mão ao rosto, ou tentaram abafar um espirro, uma tosse, ou passaram a mão, enfim,
e aí estão tocando objetos ou pessoas e aquilo se transmite adiante, tá? Então, evitar o compartilhamento de objetos, tá? E aí a gente deve solicitar, né, as famílias ou vocês, né, terem que disponibilizar, né, equipamentos individuais e intransferíveis, tá certo? Ah, mas, Matheus, é inviável, eu tenho equipamento individual para cada aluno. Então, a gente tem que implementar, né, uma rotina de higienização desses materiais coletivos, tá? E nunca a gente deve pegar de um aluno e entregar para outro no mesmo momento, ok? É preciso que a gente mantenha essa individualização, né, do uso, tá? Se não for possível entregar algo individual para o aluno, que a gente individualize pelo menos o uso de algo coletivo, tá certo? E cada professor, né, ele pode ficar, né, responsável pela correta higienização e imediata higienização, né, da sua sala de aula. Ou seja, ficou um pouco confuso aqui lendo, mas o que é que eu quero dizer? O professor, ele tem que ficar responsável, ele tem que ser o xerife da limpeza da sua sala de aula ou do seu ambiente educacional, tá? Então, ele tem que ficar responsável, ele tem que observar se está limpo, se está sendo feito. Se não tiver, ele chama a pessoa, se a responsabilidade for dele de limpar, ele tem que ir lá e limpar, tá? Então, é responsabilidade não só do professor, mas de todos também de garantir a higienização dos ambientes, tá, gente? Só um toque, eu não estou vendo ainda as perguntas, porque se eu olhar para as perguntas, vai sair o slide, tá? Mas assim que a gente concluir aqui, eu vou estar dando atenção para as perguntas de vocês, a gente troca um papo no final, tá certo? Continue mandando suas perguntas, suas dúvidas aí dentro do chat, tá bom? Ingrid, qualquer coisa você me manda por WhatsApp aqui também, já que eu não estou conseguindo ver o nosso chat, tá certo? Então vamos lá. Cuidados e proteções pessoais, já estamos no nosso terceiro ponto, tá, gente? Aqui a gente tem que ter muito cuidado, tá? Eu vou estar compartilhando com vocês, logo em seguida, algumas escolas já perguntaram aqui para a gente sobre uma pesquisa que a gente fez com os alunos, professores, colaboradores do Colégio Master, ok? Ou seja, a nossa comunidade escolar, tá? Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa, né, querendo saber todos os hábitos que foram realizados durante esse período de pandemia, né, o período de isolamento social, saber se as pessoas tiveram sintomas, se elas não tiveram, se elas tiveram contato com pessoas infectadas, se não tiveram, se teve algum familiar que estava infectado, mas a pessoa não teve sintoma. Então, a gente também fez essa parte, né, do questionário. A gente fez uma outra parte do mesmo questionário também, perguntando também sobre as principais questões de dúvida, principais receios dos pais de alunos e dos alunos também, com relação ao retorno às aulas, né, presenciais, e quais eram os pontos mais temerosos que a gente pudesse tratar e endereçar, né, para eles, tá? Então, a gente fez essa pesquisa, que foi uma pesquisa muito boa, e aí a gente conseguiu, né, através dessa pesquisa, elaborar, né, um plano ainda mais intenso, né, para poder fazer, né, as orientações do Colégio Master e essas orientações aqui que a gente está trazendo também, tá, gente? Então, dando continuidade aqui, a gente precisa mapear, né, todas as pessoas que apresentaram sintomas e mantê-las isoladas por pelo menos 14 dias, tá? Então, quem teve sintoma e ainda não fez o teste, mas está com todos os sintomas, ela precisa ser isolada, ela precisa ser afastada, tá? Ela precisa se manter, né, isolada pelo menos 14 dias, e aí depois, né, desses 14 dias, se a pessoa ficar bem, né, não tiver mais sintomas, estiver já se sentindo recuperada, aí sim a gente pode fazer o retorno dela, tá? A gente também deve ter o isolamento, né, de pelo menos 14 dias de pessoas que tiveram contato com alguém confirmado com Covid-19. Muito importante isso, tá? Principalmente se elas tiveram sintomas, tá? Se não tiverem sintomas, é recomendável também, Matheus? Olha, eu acredito que sim. Por quê? Porque já foi provado, né, através de vários estudos científicos e por várias orientações de médicos também,
que muitas pessoas adquirem, né, pegam, se infectam, né, pelo Covid, mas não desenvolvem os sintomas, tá? Então, a gente tem que mapear muito bem aí esses contatos, tá? Não é uma coisa fácil, tá? Isso vai depender muito, né, dessa abertura que a gente tiver, desse canal de comunicação que a gente abrir com as nossas famílias e a nossa comunidade escolar, tá? Então, a gente tem que confiar, né, em todos. Então, todos têm que ser muito responsáveis e todos têm que se ajudar nesse momento, tá? A gente também deve orientar as famílias das pessoas que estão sendo isoladas sobre o procedimento de auto-isolamento delas também. Ou seja, se a gente detectou que algum aluno ou algum profissional dentro da nossa instituição ele está infectado e ele foi isolado por medida de segurança, a gente tem o dever de orientar também as famílias dessas pessoas, né, que façam o auto-isolamento, que busquem teste, tá? Para poder elas se resguardarem também. A gente não precisa criar pânico, a gente não precisa comunicar de uma forma temerosa ou de forma de pânico, a gente só precisa fazer isso para que as pessoas possam ter o maior cuidado possível com a saúde delas e com a saúde dos outros também, tá? E agora chega um ponto muito importante sobre os cuidados pessoais, né? Sobre a questão da máscara. Gente, é muito importante que a gente utilize as máscaras por período indefinido. Enquanto a gente não tiver ainda seguro, né, e que as infecções não estejam ainda num controle totalmente efetivo, as máscaras devem ser utilizadas, né, enquanto durar também as orientações da Organização Mundial de Saúde e as orientações também das nossas secretarias de saúde municipais e estaduais, tá? A gente pode também tá orientando, né? Na verdade pode não, a gente deve orientar toda a nossa comunidade escolar que for adentrar o ambiente escolar, que for estar lá no nosso dia a dia, que a gente tem que trocar as máscaras de 2 em 2 horas, tá? Então, é imprescindível. Matheus, eu vou passar 6 horas direto lá no colégio XYZ, tá? Então, você vai levar 3 máscaras para você poder utilizar. Você já vai com uma, passa 2 horas, utiliza outra, depois outra, tá? Depois retornar para casa ou qualquer outro lugar. É muito importante essa troca a cada 2 horas, porque a máscara ela vai perdendo a capacidade de filtragem, né, de gotículas à medida que ela vai sendo utilizada. Porque quanto mais ela é utilizada, mais umedecida ela vai ficando, e aí a chance de infecção vai aumentando, tá? Então, a efetividade dela vai caindo, tá? O que eu estou falando aqui, estou só repetindo as palavras de especialistas, tá, gente? A gente também deve orientar que as pessoas devem evitar tocar o rosto, mesmo com máscara. Ou seja, estou de máscara, mas posso ficar ajeitando ela lá o tempo todo? Não. Evitem ficar mexendo na máscara o tempo todo. Enfim, façam somente quando for necessário. Quando for ajustar, pegar a máscara pelas pontas, né? Eu sei que elas ficam caindo de vez em quando, principalmente quando a gente está falando, mas a gente colocar elas de volta através das alças e nunca aqui pelo nariz, tá bom, gente? Cuidados e proteções pessoais, tá? Continuando aqui. A gente deve incentivar a lavagem das mãos, né? Aquilo que a gente já falou, né, nos tópicos anteriores. A gente tem que sugerir, né, criar um momento entre aulas e atividades, tá? Para lavar as mãos. A gente sabe que na educação infantil algumas salas já têm as pias, as próprias pias, mas mesmo a gente pensando aí no modelo que a gente não tenha pias dispostas, a gente tem que fazer a higienização das mãos, seja com água e sabão, né, usando uma pia no banheiro, né, tem os banheiros coletivos também, que devem ser usados de forma orientada e não podemos aglomerar, tá? Mas também através do álcool em gel, se for o caso, tá certo, gente? Então, a gente tem que fazer, a nossa orientação aqui sejam feitos em momentos entre as aulas presenciais ou qualquer outras atividades que estejam ocorrendo, seja momento de aula, recreação, aula, enfim. Cada momento de pausa é um momento oportuno para a gente reforçar a questão da higienização, tá certo? A gente recomenda também que todos os alunos, tá, professores e colaboradores, possam trazer pares extras de calçados, que sejam limpos e de uso exclusivo no ambiente escolar, tá? Por que isso? Porque é importante, né, mesmo passando por aquela solução, tá, a gente
as pessoas ficam transitando pela escola, né? Então, a gente não sabe até que ponto aquilo ali também vai estar protegendo, tá? É uma proteção momentânea, de entrada e de saída, tá? Mas para lá dentro, para estar pelo ambiente escolar, a gente tem que manter ele o mais estéril possível. E mantendo o mais estéril possível, a gente solicita, a gente recomenda que utilize um par extra de calçados que sejam utilizados exclusivamente dentro da instituição. Terminou de usar, leva para casa, limpa os dois que foram utilizados e depois vem novamente, tá? A limpeza também pode ser através de panos úmidos, tá? Com a mesma solução, tá? A gente pode recomendar essa limpeza em casa também, tá? Para que os pais possam fazer dos seus alunos, tá? E aí, se não for possível realmente, a gente reforça o uso dos panos e tapetes com solução higienizadora, tá? Então, o máximo possível, a gente tentar espalhar nas entradas das salas e dos ambientes, tá certo? Não só nas entradas e saídas da escola, tá bom? Gente, aí a gente entra também já no momento que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Que é o momento de alimentação. Esse é um momento aí que é crucial, principalmente para a educação infantil, quando a gente ajuda as crianças a fazer a alimentação, tá? E quando a gente tem muitas crianças fazendo a alimentação ao mesmo tempo, tá? Então, muito cuidado aí com essa dinâmica, tá certo? A gente orienta que a gente não abra self-service, tá? Aquela coisa mesmo da criança ir passando e alguém servindo, a gente não sugere isso porque é difícil manter o distanciamento, tá? Inclusive da pessoa que está colocando a comida, da pessoa que está atrás, da pessoa que está na frente, enfim, a gente sugere que as crianças sentem nas mesas, mantendo 2 metros ali de distanciamento, que a gente está falando nesse último tópico, tá? Para que a gente mantenha uma segurança máxima possível. E aí, como é que a gente faz? A gente serve de forma individualizada, tá? A pessoa paramentada, usando aquela touca, né, para proteger os cabelos, máscara e luvas para servir os alimentos de forma individualizada para cada aluno, tá? Ou funcionário ou professor, quem quer que faça alimentação dentro do ambiente escolar, tá bom? Por que os 2 metros ele é recomendável também, né, e não 1,5 metro no ambiente de alimentação, gente? É porque a gente sabe que na alimentação, às vezes a pessoa pode se engasgar, pode tossir, e pode comentar algo, as pessoas estão mais propensas a falar também, né? Então é um momento que você abre mais a boca, e só de abrir a boca você já está espalhando também gotículas no ar. Então, é imprescindível que a gente mantenha 2 metros de distância e aí elabore também um rodízio, né? A cada 10 minutos ou 15 minutos, a gente alimenta um grupo, ou faz alimentação em ambientes separados, que não sejam só no refeitório, mas em ambientes abertos, enfim. A gente tem que usar a criatividade para manter esses 2 metros entre as pessoas, tá? E evitar conversa. A gente tem que proibir, certo, gente? Eu sei que é difícil. Essas regras aqui não são fáceis, mas a gente tem que proibir, certo, a conversa entre as pessoas, seja funcionário, seja professor, seja principalmente aluno, tá? Evitar o máximo possível, tá, gente? Agora nós vamos para a parte de planejamento. Então, vamos lá, a gente dividindo, a gente dividiu agora em exposição, né, geral, aí a nossa apresentação, fui expondo aí as ideias e as práticas que devem ser utilizadas, e agora nós vamos partir para um momento de planejamento pedagógico, tá? Que é muito importante, né? Esse planejamento pedagógico, ele vai seguir essas mesmas orientações do que a gente já está tratando aqui, tá? Então, primeiro ponto, que é o ponto que eu acho que é crucial, que é onde a gente mais sofre como escola, que é evitar todos os tipos de eventos, certo? Não sei se vocês conhecem assim a fundo o Colégio Master, mas eu conheço a escola de vocês, eu sei que vocês são doidos por eventos, e lá no Colégio Master não é diferente, tá? O Colégio Master é reconhecido também por ter muitos eventos, né? E eu sei que isso é a alegria da nossa escola, tá? E a alegria da escola de vocês também, que nós nos sentimos parte também. E eu sei que a gente gosta muito de comemorar, de confraternizar,
né, de estar todo mundo junto, principalmente agora, na época de São João, quando eu lembro aquelas quadras todas cheias de gente, todo mundo rindo, curtindo, dançando. E aí a gente precisa relembrar que na realidade a gente vai ter que evitar, né, todos esses eventos, tá? É uma pena, mas é necessário. Lá na frente, se Deus quiser, a gente vai estar comemorando muito mais. Mas então, quando a gente não possa, tá, fazer eventos comemorativos, esportivos, ou qualquer outro tipo de evento que leve à aglomeração em quadras ou em ambientes, mesmo aqueles ambientes abertos, a gente sugere que a gente faça isso de forma remota. Muitas escolas estão fazendo São João remoto, está sendo um sucesso, tá? Apesar de não ser tão animado, né, como no presencial, mas está sendo um sucesso, está animando as famílias, muita gente manda foto, a gente recebeu já de algumas escolas já algumas fotos, a gente tem visto nas redes sociais de vocês e tem sido um movimento maravilhoso. Então, sugiro que a gente continue esses momentos maravilhosos também, tá, na nossa retomada, tá certo, gente? Evitar, né, novamente, eu estou falando aqui novamente, algumas coisas eu vou me repetir porque eu quero que isso entre também na cabeça de vocês e assim que a gente saia daqui bem consciente, tá? Evitar totalmente qualquer tipo de atividade que tenha contato aí com alunos e professores, tá? Então, nesse momento, evitar contato, ele é fundamental, fundamental mesmo, tá? E a gente vai ter que incentivar atividades alternativas, que ocorram em espaços abertos, ventilados, e mesmo assim que a gente evite o contato entre as pessoas, tá? Ou seja, já incentivar essas atividades alternativas que eu estou falando aqui, às vezes é alguma aula que tradicionalmente é realizada dentro da sala de aula, e às vezes a sala de aula não está bem ventilada. Se vocês puderem e acharem necessário, poxa, eu vou passar 2 horas nessa sala aqui, ela não está muito bem ventilada, vou levar os alunos agora com outra atividade, vou levar para fora, vou levar para debaixo de um cajueiro, vou levar para debaixo de um pé de manga, ou vou levar para a quadra, que é ventilado. Enfim, gente, eu acho que é muito bom vocês poderem fazer isso, tá? Porque aí vocês vão estar tomando de conta, né, não só dos seus alunos, mas dos seus professores, toda a equipe técnica, tá? E também vão estar realizando atividades, né, diferentes, lúdicas também, tá? Mais uma vez, vou reforçar aqui novamente, estou me repetindo, eu sei, mas é necessário e essa repetição, ela é intencional, tá? O compartilhamento de objetos, não realizar de jeito nenhum. Eu acho que a palavra certa é proibir o compartilhamento de objetos, tá? A gente sabe que na educação infantil tem um hábito dos alunos, né, virem com seus brinquedos favoritos, virem com vários brinquedos às vezes, né, virem arrastando carrinho, trazendo aqueles bonecos, né, bacanas de brincar, mas não é o momento, tá? O mínimo possível, devem trazer o mínimo de materiais possíveis, e aí a gente tem que dar aí um incentivo especial para que tragam os materiais didáticos, e todo o resto fique em casa, tá? Inclusive, uma das coisas que a gente tem a nosso favor, né, é a questão da comunicação. A gente não precisa fazer comunicação em agenda, então já é uma coisa a menos para poder fazer. Utilizem a Agenda Edu, utilizem ao máximo possível. A agenda física, se vocês estiverem nas escolas de vocês, por favor, mantenham em casa, é melhor assim, tá? E aí a gente faz toda a comunicação por meio digital, tá? E também uma dica que a gente pode estar sugerindo às famílias, ou vocês podem estar fazendo por vocês, para ser uma coisa a mais, uma gentileza a mais para a família, né, que está retornando, realizar, né, a plastificação das capas, tá, dos materiais, tá certo, gente? Por que a plastificação? Porque aí o material fica mais durinho, né, e você pode higienizar com a solução, né, de higienização, aquela solução de água sanitária, ou com álcool em gel, ou com álcool 70%, enfim, aquilo que for melhor, tá? Sugiro que seja o álcool 70%, tá ok? Porque esse aí é o melhor com plástico, tá bom? Certo? E é também muito prático, no instante ele seca, enfim. Se a gente colocar o produto de higienização, né, a água sanitária, pode ser que a água pegue desça para as folhas, enfim, pode causar uma lambança. Então, vou até refrasear aqui, gente. Então, vamos priorizar o álcool em gel ou o álcool líquido, solução
70%, que é só colocar, borrifar, limpou, ele já evapora, ele já mata tudo que está ali, tá certo? Então é isso, é incentivar também as famílias para essa conscientização, tá, gente? De não enviar brinquedos ou objetos que possam despertar, né, a curiosidade de outras crianças ou o desejo de compartilhamento, tá? Seguindo, agora a gente vai entrar um pouco mais agora naquela seara de carga horária, tá, gente? E isso é muito importante que a gente tome nota, tá? Eu sei que vocês estão tomando nota de tudo, estão com dúvidas e questionamentos. Eu acho que vai surgir mais agora, tá? E a gente vai se preparar aí para poder tirar todas as dúvidas de vocês ao final, tá bom? Vamos lá. O que a gente sugere, tá? Isso vendo a prática em várias escolas, né, no mundo todo, no Brasil afora e olhando também aqui, tá? A gente sugere que a gente faça uma carga horária presencial inicial de forma reduzida, tá? Mas aí cada escola deve analisar as suas possibilidades. Isso aqui é só uma recomendação, tá? O que é uma carga horária presencial inicial reduzida, Matheus? Traduz isso daí para mim, por favor. Tá, vou traduzir para você. A gente vai pegar a nossa carga horária presencial, nós vamos reduzir ela. Ou seja, a gente tem uma carga horária normal, vamos lá, de 4 ou 5 horas por dia, né, dentro das nossas escolas, tá? De segunda a sexta-feira. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos reduzir os dias. Mas como assim, Matheus? Como é que nós vamos reduzir os dias? Nós vamos criar 2 grupos, por exemplo, né? Então, eu vou abrir aqui um exemplo aqui para vocês, eu vou parar aqui de compartilhar, eu vou compartilhar uma outra tela para vocês, tá? Só um minutinho. Vou compartilhar aqui com vocês uma planilha que eu montei, tá? É só para exemplificar como é que seria esse rodízio, como é que a gente faria como é que a gente alternaria as nossas turmas aí para o retorno presencial. Porque eu falei que a gente faria um retorno, né, não de 5 vezes por semana, mas é que a gente faria de um retorno de até 3 vezes por semana de forma presencial. Por que eu digo até? Porque nós vamos dividir, por exemplo, aqui a turma alfa em 2, tá? A turma alfa ela vai ter 2 grupos. Eu estou aqui dando um exemplo, tá, gente? Turma alfa ela vai ter 2 grupos. Vamos dizer que essa turma alfa ela tem 20 alunos, tá? Eu estou só dando um exemplo aqui hipotético. Então, o grupo A vai ter 10 alunos e o grupo B vai ter 10 alunos também, tá certo? Então, vamos lá. Cada uma delas, né, vai somar aqui as 5 aulas semanais que a gente já tinha, tá? E aí a gente vai ter também as atividades remotas complementando. Por quê? Porque aí a gente vai ter um sistema híbrido de aulas. Por que ele é necessário? Porque a gente consegue garantir uma concentração menor de alunos por sala, aí a gente volta ao respeito a 1,5 metro de distanciamento entre alunos e o professor também, ou auxiliar, tá? E aí a gente consegue trazer para a realidade e de uma forma prática e execuível esse distanciamento, tá? Porque a gente sabe que às vezes tem salas de aula que os alunos estão um pouco mais próximos de um de outro, e que às vezes a gente não tem nem um distanciamento ali de 40, 50 centímetros, tá? Então, para a gente poder respeitar esse distanciamento, a gente também recomenda fazer esse rodízio de turmas, tá? Então, vamos lá. Vamos exemplificar. Então, vamos dizer aqui que nessa semana que iniciou ontem, por exemplo, o grupo A, né, ele tivesse 3 aulas presenciais, tá? Indo para a escola, né? Chegando lá 7h20, saindo 11 alguma coisa, e ele vai ter 2 aulas remotas para complementar essa carga horária de aulas dele que ele já tinha, que eram 5 aulas por semana. Ou seja, ele vai 3 vezes presencialmente e vai assistir outros 2 dias que ele não vai em casa. Tá? Como é que a gente vai dividir isso? A gente pode dividir de uma forma muito simples, tá, gente? Estou falando de uma forma simples, para depois vocês verem como é que seria melhor, tá? Mas é uma forma aqui simplificada que a gente está recomendando. A gente divide o grupo A, que vai ter 3 momentos presenciais, por exemplo, para ele ir na segunda, quarta e sexta assistir às aulas presenciais. E o grupo B, que vai ter 2 momentos só presenciais e 3 momentos remotos, ele vai na terça e na quinta, tá? Então, a gente vai dividindo isso para que todos tenham acesso, né, às atividades, sejam elas remotas ou presenciais.
Na semana seguinte, passamos essa semana, eu sou do grupo A, eu fui ontem, vou amanhã e vou sexta. Na outra semana, eu vou fazer como? Eu só tenho agora 2 dias na semana para eu ir presencialmente. Então, eu vou, ao invés da segunda, eu vou na terça, e ao invés de ir na quarta, eu vou na quinta. E na sexta eu também fico em casa. Agora, eu vou ficar em casa fazendo o quê? Eu vou ficar em casa fazendo as atividades remotas. O que é que são as atividades remotas? É tudo aquilo que vocês já estão fazendo aqui, tá, gente? Sejam aulas gravadas, sejam aulas ao vivo, sejam atividades passadas para casa, ou outras atividades que vocês venham fazendo, tá certo? Essa aqui, pelo menos, é a nossa ideia de como é que a gente pode, né, fazer esse planejamento funcionar, tá? Vou voltar aqui para os nossos slides, tá? Só um minutinho. Pronto, gente. Retornando aqui. Então, o que é essa sistemática aí que a gente apresentou, tá? Essa sistemática, ela é uma sistemática híbrida, né? Que aí a gente junta o presencial e o remoto. Tá, Matheus? Vocês inventaram isso da onde? A gente não inventou de canto nenhum, gente. A gente pegou essas práticas, né, das escolas que fizeram retorno na China, na França, na Itália, inclusive em outros países que agora a gente não tem como citar, que são vários, né? Então, a gente saiu aprofundando e entendendo também como é que funcionaria. Algumas universidades, inclusive, né, não é o nosso caso, mas vale a pena a gente relembrar, elas estão utilizando os campos, né, das universidades como um ponto de apoio para os alunos, ou seja, biblioteca, laboratórios, enfim, pontos de apoio para a continuidade dos estudos e pesquisas dos alunos, tá? Mas a maior parte está optando por manter ainda aulas remotas, né? E algumas também estão optando por modelo híbrido. Aqui, no Brasil, as nossas escolas, né, nós vamos também seguir esse modelo híbrido, tá, gente? Então, esse modelo híbrido já é um modelo implementado no mundo todo, tá certo? E eles também prezam pelo distanciamento e pelo rodízio de alunos. Matheus, esse rodízio, ele vai durar para sempre? Não, ele não vai durar para sempre. Então, a gente precisa estar atento também às recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Secretaria de Saúde estaduais e municipais da gente, tá, gente? É muito importante que a gente faça, né, esse acompanhamento aí de como é que estão as nossas regras, tá? Eu sugiro, né, com base no que eu apresentei aqui para vocês, eu vou estar mandando todo esse material, esse PowerPoint, também essa planilha que eu criei, eu vou estar mandando, a gente vai estar mandando para vocês. Também a pesquisa a gente vai estar enviando, tá, gente? Então, vocês vão poder fazer o planejamento de vocês baseado no que a gente está orientando aqui, tá? Mas é importante que vocês elaborem um cronograma, botem no papel, botem na planilha, exatamente aquilo que vocês vão ter que fazer de carga horária, de distribuição de professores, enfim, para vocês poderem estruturar tudo isso, tá? É muito importante que vocês garantam, né, que os estudantes e professores, né, que estejam dentro dos grupos de risco, eles também sejam isolados, tá, gente? Afastados, enquanto também for orientado aí pela Secretaria de Saúde, pelos protocolos setoriais ou pela Organização Mundial da Saúde, tá? É muito importante que vocês tomem essas decisões. Às vezes pode ser uma coisa impraticável, pode ser impossível. Se não for possível manter essas pessoas do grupo de risco, né, isoladas, né, fazendo home office ou gravando videoaulas, enfim, né, que vocês possam trazê-las, mas tomando todos os cuidados possíveis, né, e mantendo cuidados redobrados com essas pessoas, tá? É um dos pontos mais espinhosos e mais difíceis, porque a gente sabe que às vezes, né, a maior parte, né, dos nossos professores pode ter alguma idade mais avançada, pode ter alguma comorbidade, e aí eles podem estar encaixados nesse grupo de risco. Mas a orientação que a gente tem, tá, é que os grupos de risco devem ser, né, eles não devem retornar em formato presencial, mas podem trabalhar de casa, tá certo? Se o professor garantir, aí é um ponto importante também, porque muita gente se perguntou se era possível ou não o professor dar aula sem máscara.
É possível sim, se for garantido os 2 metros de distanciamento, né, entre os alunos e o professor, tá? Matheus, eu acho que eu vou orientar o meu professor a usar máscara e face shield. Ok. Eu acho que tá, é um direito, né, de você ir além das recomendações, né? Eu acho que é totalmente possível. Se não for possível, realmente, se quiser mantê-lo sem máscara, até pela forma de dicção, pela forma de comunicação visual com os alunos e também no formato de interação, realmente a máscara ela dificulta muito, né? Então, é possível sim que o professor possa dar aula sem máscara, tá? A gente tem que reforçar também, né, em sala de aula, e através do professor, da autoridade do professor, ele tem que reforçar esse distanciamento entre o aluno, tá? Então, o professor, ele tem que dar o exemplo, né, de distanciamento entre ele e outros, né, e os alunos, né? E ele também tem que dar o exemplo, né, chamando a atenção dos alunos se eles não estiverem obedecendo o distanciamento. O professor ele tem que ser o xerife em sala de aula da higienização e o xerife também do distanciamento, tá, gente? Então, a gente precisa saber como é que nós vamos comunicar isso com o professor, que a gente vai ver no tópico à frente, tá? Recreios e intervalos também é muito importante, né, que a gente promova horários alternativos e promovendo também o menor número possível de alunos, professores e colaboradores compartilhando os mesmos ambientes, tá? Ou seja, a gente vai ter que também fazer um escalonamento aí, né, uma divisão de cada turma ou de cada série, fazendo a utilização dos ambientes comuns, né, compartilhados aí de recreação e de lazer, tá? Recomendo também que as salas dos professores também sejam mantidas assim, com muita ventilação, com espaços arejados, né? E aí a gente poder ter uma segurança maior com os nossos alunos, tá, gente? Agora específico também para os alunos da educação infantil, tá? A gente tem que evitar, né, de toda maneira possível, a gente tem que evitar que os alunos, né, da educação infantil e as professoras também, né, que façam aquelas atividades de trenzinhos, né, e de abraços também, né, junto com os alunos. A gente sabe que essa questão do trenzinho, essa questão do deslocamento dos alunos, né, dando as mãos, dando os braços, né, a gente tem que evitar, tá, gente? A gente sabe que é difícil, mas é necessário. E aí, como é que a gente evita esse tipo de coisa? A gente tem que evitar isso através de evitar o deslocamento, né, dos alunos, tá? Então, é manter os alunos em sala de aula. A gente sabe que tem algumas atividades, como psicomotricidade, musicalização, que às vezes tem umas salas específicas para isso. A gente recomenda que os professores vão até as salas de aula dos alunos, tá? Para evitar esse deslocamento em massa de alunos, e aí eles possam fazer essas atividades de maneira tranquila, tá certo? A gente deve também suspender o uso de brinquedos coletivos e massinhas, tá? Então, voltando novamente, aquele compartilhamento de objetos, a gente evitar isso, tá, gente? A gente também evitar aquele compartilhamento de massinha, de slime, enfim, tudo isso aí também deve ser evitado, tá? Vamos deixar para um momento que a gente estiver mais seguro, aí a gente volta, tá? Atividades no chão. A gente sabe que na educação infantil, a atividade no chão é quase que diária, né? Se não for constante o tempo todo. Então, vamos evitar, mas se não for possível, né, para a gente não deixar também os alunos somente sentados ou em pé, né, que a gente sabe que é difícil controlá-los dessa forma, que a gente faça no chão, mas de forma, né, segura, ou seja, fazendo a higienização do ambiente com solução, né, apropriada, aquela solução lá de água sanitária. Todas as outras atividades, assim, que a gente já conversou, são possíveis, mas a gente tem que respeitar o distanciamento, né? Não vai ser fácil, mas é extremamente necessário, tá, gente? Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, vou ser um pouco mais objetivo, mas
mas a gente vai entrar agora num dos pontos mais importantes. Então, eu vou pedir licença para vocês para a gente estourar um pouquinho do tempo, tá, gente? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas a gente está entrando num dos pontos mais importantes. Ele é tão importante quanto a manualização de tudo isso que a gente está falando, tá ok? Então, vamos lá. O primeiro ponto é justamente isso. É manualizar, né, todos esses procedimentos que a gente está orientando junto com vocês, tá? Matheus, o que é manualizar? É botar no papel, literalmente, tá, gente? Através de comunicados, tá? Podem ser separados, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, tá? Por áreas, por exemplo, né? Ou por pessoas, né, que fazem parte da comunidade escolar. Ou seja, pais, alunos, colaboradores e professores, tá? Cada um deles tem que ter um manual, né, disponibilizado, tá certo? Matheus, eu preciso imprimir e dar na mão do pai ou do aluno ou do professor ou do meu colaborador. Olha, é muito importante que você entregue para ele de alguma forma. Pode ser em PDF, por exemplo, através do Agenda Edu, a gente pode enviar isso, tá? Ou por e-mail, ou pelo próprio WhatsApp, tá? Mas se você preferir imprimir e entregar, também pode ser. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a higienização e como entregar esse material também, tá? E eu recomendo também que a gente não faça só a entrega desse material. A gente tem que fazer um treinamento sobre esse material para cada uma dessas pessoas, né? Como é que a gente treina o pai de aluno, por exemplo? A gente vai ter todas as orientações que a gente vai estar passando para os pais de alunos e nós vamos, tintim por tintim, item por item, lendo junto com eles, tirando todas as dúvidas e orientando todos os procedimentos. Desde a entrada, da saída, do que mandar de casa para o aluno, né? Enfim, de como o aluno tem que se portar e como o pai tem que se portar também, tá? Então, é muito importante que a gente faça isso, tá certo? Como é que eu posso fazer esse treinamento, Matheus? Eu não posso juntar todo mundo na sala de aula, eu sei disso. Mas não precisamos juntar todo mundo em sala de aula. Como é que a gente vai fazer? A gente está fazendo uma reunião agora muito interessante pelo Zoom, né? Então, a gente pode utilizar o Zoom, o Google Meets, o Skype, o Microsoft Teams, enfim. Tem muitas plataformas hoje em dia, o Whereby também, só que o Whereby ele é limitado a poucas pessoas. Mas, enfim, tem muitas, hoje em dia, muitas formas da gente poder fazer uma videochamada em grupo e a gente poder passar essas orientações. É importante que a gente passe de forma ordenada também, né? Primeiro vocês exponham tudo aquilo que vocês têm que falar e depois a gente abre para pergunta, tá? Da mesma forma que a gente está fazendo assim, tá? Porque aí fica mais ordenado e a gente é mais objetivo, tá certo, gente? A comunicação desses procedimentos tem que ser de forma clara, ou seja, nada da gente ficar usando termo técnico ou termo médico, tá? Vamos utilizar os meios mais simples e diretos possíveis, tá certo? Então, orientação prática e direcionada é a melhor forma, tá bom? A gente deve publicar as medidas que estão sendo tomadas nas escolas. Isso aqui é uma ideia, tá, gente? É vocês tirarem fotos do que vocês estão fazendo, pegar depoimentos de pessoas que estão se sentindo confortáveis, assim, que olha, alguém às vezes passa um feedback por WhatsApp para vocês, puxa, que legal a ação que vocês estão tomando, estão me dando muita segurança. Gente, a gente precisa publicar também isso, tá? Aí vem a parte de marketing. Vocês precisam deixar a comunidade escolar de vocês tranquila. E como é que a gente faz isso? Através de comunicação. Ou seja, a gente tem várias estratégias. Criar o manual é uma delas, fazer o treinamento é outra, dar publicidade a tudo que vocês estão falando também é uma maneira muito importante de vocês estarem dando segurança, tá certo? Então, usem e abusem também do Instagram, tá certo? Até para pegar feedback também, se vocês não tiverem ajustado alguma coisa, enfim, os pais vão apontar provavelmente ali dentro, tá? Então, é imprescindível que vocês publiquem isso que vocês estão fazendo, tá? Porque isso vai voltar como positivo para vocês, tá bom? A gente tem também que fazer uma orientação, e aí é uma sugestão minha, tá? Diária dos professores e colaboradores, toda a equipe interna de vocês, tá?
A gente deve orientar também aos professores, né, como é que eles fazem a higienização, a lavagem correta das mãos, né, e assim eles também vão poder se policiar na higienização das mãos e vão poder passar melhor isso para os alunos, tá? Acredito eu, na verdade, acho que vocês vão compartilhar também isso, tá? Mas professores, colaboradores e os zeladores, pessoal da nossa casa, eles têm que dar o exemplo, tá? Nós temos que dar o exemplo. Porque nós dando o exemplo, né, a gente tomando, né, a responsabilidade por tudo aquilo que a gente está colocando dentro do manual e orientando, né, a gente vai conseguir passar segurança e nós vamos espalhar os bons comportamentos por aí, tá? Então, é muito importante que a gente dê o exemplo, tá, gente? Andar sempre de máscara, andar higienizando nossas mãos de forma correta, né, com aqueles 20 segundos ali, orientar as pessoas para respeitar o distanciamento, evitar, né, aglomeração e bate-papo, tá? Então, a gente tem que dar o exemplo, tá, gente? É muito importante mesmo, tá? Então, a gente não pode deixar de respeitar tudo aquilo que a gente está prometendo. É muito importante. Hoje em dia, a gente vive um momento muito delicado, né, de tudo aquilo que a gente pode estar fazendo de errado ou aquilo que não está totalmente de acordo com o que você prometeu, aquilo pode virar uma grande polêmica numa rede social. Então, evitem esse tipo de coisa, tá? E quando eu digo evitem, cumpram tudo aquilo que vocês estão prometendo, tá certo? É muito importante, tá certo? A imagem da escola, ela depende disso. São dessas ações que vocês vão tomar agora e essas ações que vocês vão publicar. Então, vamos ser conscientes que vai dar tudo certo, tá bom? Se o seu plano também precisar passar por ajustes, se os pais estiverem passando algum feedback, alguma coisa de melhoria, façam essas melhorias, né? Revejam, corrigem, realinhem, né? Um plano, ele, ainda mais um de retomada, é uma coisa única que nós estamos vivendo, né? E a gente está aprendendo todo dia com quem tá fazendo, mas a gente só aprende na experiência, ou seja, a gente só aprende no dia a dia. Então, às vezes o plano da gente tá bem formatado, mas na hora da execução a gente está tendo algum problema. Então, nada mais normal do que a gente voltar algumas casas e redesenhar o plano, alterar algumas coisas e a gente poder executar melhor. Tá, gente? A gente sempre tem que manter a humildade, a gente está sempre aprendendo, tá? A gente deve também adaptar aí, agora a gente está falando agora da comunicação visual interna das escolas, tá, gente? A gente tem que colocar cartazes, placas e sinalizações relembrando todas essas regras de higienização, distanciamento e manual de conduta, tá? A gente deve orientar também os pais a evitar transitar pela escola, né? A gente sabe que às vezes os pais gostam de entrar pela escola e tal, ver uma coisa ou outra, visitar, enfim, tem gente que tem na escola realmente como uma segunda casa, né? Eles ficam muito à vontade dentro das nossas escolas, eu sei disso, mas é o momento deles não transitarem. O único momento que eles têm que transitar é indo deixar ou buscar os seus filhos, tá certo? A gente tem que orientar também que as visitas às escolas, a gente vai entrar agora também em período de matrículas, tá, gente? A gente vai estar preparando também junto com vocês algumas estratégias aí mais à frente, tá? Mas é muito importante que vocês façam as visitas ou organizem essas visitas de forma controlada. Como é que é de forma controlada, Matheus? De forma de agendamento mesmo. As pessoas entrem em contato com antecedência e façam um agendamento, né, de uma visita na escola, tá? Seja para conhecer a escola para matricular, ou seja, uma visita de terceiros, por exemplo, né? Uma pessoa que vai fazer manutenção, ela tem que entrar em contato com antecedência e dizer, ó, vou dia tal, hora tal, vou com tantas pessoas e nós vamos assim protegidos com os EPIs tal, X, Y, Z. Nós vamos estar passando à frente também quais são as limitações para essas pessoas externas, tá? Os treinamentos e orientações presentes no seu manual de conduta tem que ser realizados de forma rotineira e a cada alteração dele, tá? Ou seja, poxa vida, o governo do estado foi lá e alterou lá a medida para uso de máscara. Ele disse que agora ninguém precisa mais usar máscara. Aí você alterou o seu manual, né? Vamos dizer que isso vai ser agora em setembro. Estou só dando um exemplo, tá, gente? Então, a gente tem que alterar o manual e nós vamos ter que reensinar o pessoal, tá certo? Nós vamos ter que fazer uma nova orientação, tá? Que podem ter outras coisas lá dentro que precisam ser reorientadas, tá?
E uma última recomendação aqui no planejamento de comunicação é que a gente tem que orientar os nossos funcionários a colocar suas vacinas em dias também, tá, gente? Ou seja, a gente sabe que nesse período de pandemia a gente evitou sair de casa e tudo, até para tomar a vacina da H1N1. Teve uma campanha maciça agora, que vai ser estendida também. Então, muitos vão estar entrando de férias agora, a partir de amanhã, não é isso? Férias merecidas, digamos, de passagem também. Quem já tirou férias, né, em abril, não tem problema, pode tirar um tempinho também agora para poder tomar as vacinas, tá? Não tem problema nenhum. Então, é muito importante que tome as vacinas, especialmente de gripe e de H1N1. Por quê? Porque essas doenças, né, podem confundir a gente, né, numa detecção, né, de pessoas sintomáticas. E aí a gente pode achar que elas estão com Covid, mas na verdade elas estão com gripe ou H1N1, tá? Só tomar água aqui só um minutinho. Então, quais são outras medidas? Aí a gente está falando de transportes escolares, cantinas e terceiros. O que são os terceiros? São aquelas pessoas que eu acabei de falar, que vêm fazer uma prestação de serviço, uma manutenção predial, uma manutenção de ar-condicionado, enfim, uma série de coisas. A gente tem que orientar esse pessoal também? Tem, sim. Nós somos responsáveis por orientá-los, porque eles vão entrar dentro do nosso ambiente escolar, nosso ambiente de trabalho. Então, eles têm que estar de acordo com as nossas regras, tá? E como é que a gente pode orientá-los? Nós já vamos estar manualizando, né, o nosso manual para alunos, pais, colaboradores e professores. A gente pode compartilhar com eles nosso manual dos colaboradores? Podemos, sim. Então, a gente pode compartilhar esse material com eles também, tá? A gente pode fazer de uma forma reduzida? Pode, porque eles não vão estar ali vindo todos os dias, eles vão estar vindo em momentos. Então, a gente pode fazer uma orientação também em formato mais reduzido, mais resumido. Matheus, e como é que vai funcionar as cantinas? Você já falou de alimentação, mas não falou das cantinas. Deixei para a gente falar agora mesmo. As cantinas, às vezes, são ambientes que são ou próprios da escola ou de terceiros, tá? No caso da gente, lá no Colégio Master, ela é de terceiros, tá? Mas eu conheço muitas escolas que as cantinas são dos próprios diretores. Não tem problema nenhum também. A gente tem que dar a mesma tratativa, tá? Então, a mesma tratativa que a gente está tendo com os nossos colaboradores internos, nós vamos ter também com o pessoal da cantina. Uso de touca, luva, né? Enfim, e todos os procedimentos de higienização devem ser seguidos. Recomendo também que as cantinas ou os ambientes de alimentação sigam o protocolo setorial específico de restaurantes, tá? Muito importante seguir esse protocolo, tá bom? Eu não vou aprofundar agora porque a gente está falando aqui de um protocolo, né, de educação, tá, gente? Inclusive que a gente, assim, é uma sugestão aqui de uso, a gente precisa esperar também ser ratificado pelo governo do estado, um protocolo para a gente poder analisar o nosso manual e saber se a gente está de acordo. Então, o protocolo de restaurantes e bares já foi aprovado, porque eles já estão em atividade. Ou seja, a gente já pode pegar isso e já orientar o pessoal das cantinas e dos ambientes alimentares seguirem, tá certo? Nós não podemos permitir aglomeração em filas. A gente sabe que o momento de cantina, o momento de intervalo, é um momento de aglomeração nas nossas escolas. Nós não podemos permitir isso. A gente tem que fazer... Já viram aquelas filas de supermercado, que o pessoal faz aquelas taxas ali dos distanciamentos? Nós vamos fazer isso também, tá? 1,5 metro de distância entre cada aluno ou cada pessoa que está ali para comprar na cantina, enfim. Tem outra sugestão? Tem. Os pais poderem comprar de forma antecipada créditos para uso dos alunos lá na cantina, tá? Pode fazer através de ficha, ou através de e-mail digital. Hoje em dia tem algumas soluções digitais simples que podem ser utilizadas, tá? Enfim, a gente precisa pensar aí, tá certo? Então, acho que as cantinas têm que pensar nessa forma aí de evitar essas aglomerações, tá? A manipulação dos alimentos também, a entrega deles deve ser feita por funcionário usando máscara, touca e luvas, tá? E seguindo também os protocolos setoriais de restaurantes e bares, tá bom, gente? Muito importante. Matheus, o pessoal que
que presta serviço para mim na cantina acho que não consegue seguir. Não é questão de achar, tem que seguir, gente. Não dá. Seria muito ruim vocês seguirem, todo mundo seguir e na cantina não seguir a mesma regra, tá certo? Continuando aqui, sobre transportes escolares, tá, gente? A gente sabe que a dinâmica hoje em dia familiar, né, as escolas, né, elas recebem um fluxo intenso de alunos que vêm por meio de transportes escolares. Então, a gente pergunta, a gente precisa orientá-los também a manter a higienização e a mesma conduta, né, dos colaboradores internos da gente, deve ser compartilhado com o pessoal de transportes escolares, tá? A gente orienta também que tem que fazer a higienização dos ambientes escolares, né, de veículos e vans, né, pela mesma solução de higienização que a gente falou lá da água sanitária, tá? Álcool em gel também nas mãos dos alunos e dos profissionais que estão ali o tempo todo também, tá, gente? A gente tem que orientá-los, né, para que eles possam, né, seguir essas regras, tá? A gente não tem como exigir, infelizmente, mas que a gente pode orientá-los, que é para a segurança deles e de todos. Porque se eles não seguirem, podem, né, Deus nos livre, infectar alguns alunos ou permitir a transmissão, e isso pode gerar um problema para a escola, e aí ele vai sair perdendo, provavelmente, com isso, porque se a criança ficar em casa, ele não vai ter com quem levar para dentro da escola. Então, a gente precisa chamar esse pessoal de transporte escolar para conversar, tá? É uma orientação muito importante para que eles sigam, né, as orientações de segurança da gente, tá? A gente também tem que orientar os entregadores e profissionais externos, mais uma vez, estou falando aqui das pessoas que vêm para fazer manutenção e etc., para seguir essas regras de instituição da instituição. O cara que veio entregar da gráfica, veio entregar um material aqui para entregar para os alunos, ele veio sem máscara e está de chinelo aqui. A gente pode permitir entrar? Não podemos. Ele pode entregar esse material, a gente higieniza ali no recebimento e a gente leva para dentro, mas entrar dentro do ambiente ele não pode. Dentro do ambiente só pode entrar as pessoas que estiverem seguindo as regras, tá, gente? Máscara, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou, tá? A gente também deve orientar que as regras não são negociáveis, né? E que a gente não deve admitir a entrada de pessoas que não possam cumpri-las. Acabei de dar um exemplo. A pessoa está chegando sem máscara, quer entrar. É pai de aluno, está sem máscara, quer entrar? Não vai entrar. Eu, pelo menos, oriento isso, que vocês façam isso. Gente, é para a segurança de todos. Eu sei que é pai de aluno, eu sei que é cliente. O aluno está chegando também sem máscara. Vai poder entrar? Não vai poder entrar. Então, quando ele estiver dando aula, ele pode não utilizar a máscara, entendeu? Inclusive, para diminuir talvez a confusão, vocês orientem, professor, só tira a máscara quando você estiver dando aula. Parou a aula, bota a máscara de volta. Né? Ou orienta a utilizar a máscara o tempo todo, tá? E sempre lembrando, mudança de máscara de 2 em 2 horas, gente, é imprescindível. Que façam os professores e façam alunos também. Eu lembro de numa dessas reuniões aqui do Cinep, do estado do Ceará, teve uma professora que deu uma ideia que era o seguinte: fazer um toque, aquele toque, aquela sirene escolar, né, a cada 2 horas para lembrar a mudança das máscaras, tá? E aí eu acho que essa é uma excelente ideia que vocês podem estar utilizando. Ela também estava dando a sugestão de, a cada momento de intervalo entre as aulas, dar um toque também, não só para definir o final de uma aula e o começo de outra, mas ter um toque específico para a higienização das mãos também. Então, fica também essa dica aí para vocês, tá, gente? Bem, estou chegando aqui ao fim, falei demais. Desculpem aí a minha... eu ter prolongado tanto. Eu tentei ser o mais objetivo possível, gente. 1000 desculpas aí pelo horário, tá? Nós ainda vamos fazer as nossas perguntas e nossas respostas, vamos tirar dúvidas aqui juntos também. Pode ter coisa aí que eu preciso precisar depois, mas aquilo que eu puder responder, eu vou fazê-lo aqui para vocês.
Por favor, contem conosco sempre, aqui nas nossas redes sociais, aqui a gente passou por uma atualização também de nomes, tá? Então, agora nós somos Master Soluções Edu no Instagram, no Facebook Master Soluções Edu também, no LinkedIn Master Soluções Edu e no YouTube nós somos Master Soluções Educacionais, tá? Então, gente, muito obrigado, tá? Pela participação de vocês, por estarem aqui, né, nesse momento aqui junto conosco, tá? Vou agora para as respostas, tá? Vou agora para as perguntas, tá, gente? Só um minutinho. Vou abrir aqui, tá? Tô vendo aqui. Só um minutinho. Tá, vou começar aqui pelos tapetes, tá? Os tapetes deverão estar em todas as portas de sala de aula ou somente na entrada da escola. Como eu falei, né? Eu comecei falando um pouquinho que os tapetes estariam nas entradas e saídas, mas também podem e devem estar também na entrada de cada ambiente, de sala de aula, enfim, em cada ambiente interno também, né, administrativo também é importante, tá? Ah, Matheus, eu não consegui encontrar esse tapetinho para botar a solução higiênica. Ok, a gente pode buscar também essa solução de colocar o pano, tá? O pano com a solução higiênica, enfim. Eu acho que nesse momento a gente vai ter que usar um pouquinho da criatividade, mas o tapete é o mais indicado, tá bom, gente? Em relação ao fardamento dos funcionários, avental, touca e máscara, como proceder? Eu acho que eu já respondi também dentro da minha exposição, tá? Principalmente o pessoal de cantina tem que seguir as orientações, né, setoriais, tá, gente? Que foram orientadas aí pelo governo do estado, tá? Do protocolo setorial de restaurantes e bares, tá certo? Avental, touca e máscara, pelo menos, né? E luvas, tá? Possivelmente luvas também estão dentro aí, tá? Como vamos da higienização nos vasos sanitários? Da mesma forma que é feito anteriormente, tá, gente? A gente só precisa manter o distanciamento e evitar aglomeração, tá certo? Sobre berçário, criança autista, qual o entendimento sobre retorno, tá? Berçário e autistas, tá, gente? É uma questão muito específica, tá? A questão do berçário, ela é possível mantendo esse distanciamento de 2 metros, tá? Entre as crianças, tá bom? A gente tem que ver qual é a quantidade de crianças que vocês estão mantendo no mesmo ambiente também e reforçar os protocolos de higienização desse ambiente e das caminhas e dos professores também o tempo todo, tá? E principalmente as professoras que estão ali com as crianças do berçário, como não precisam falar tanto, usando máscara o tempo todo, tá certo? Porque vão estar muito próximo ali das crianças, tá bom? Inclusive, a gente precisa esperar também um posicionamento do governo do estado falando sobre berçário, né, e crianças com crianças especiais, tá certo, gente? Eu acredito que eles devem falar alguma coisa sobre isso. Se não, tomar as medidas de distanciamento o máximo possível. As crianças autistas, a gente sabe que tem um pouquinho mais de dificuldade. Se possível, a gente tentar. Se não conseguir, a gente tem que orientar a família a manter a criança em casa, mantendo as atividades remotas, tá? Isso aí a gente vai precisar de muita parceria com os pais, tá bom? A acolhida dos pequenos é um momento mais complicado, né? A gente pode fazer a acolhida com as crianças, mantendo os distanciamentos, tá, gente? Os cumprimentos, abraços, evitar, tá certo? Tentar a gente fazer esses momentos aí, mantendo esse distanciamento o máximo possível, tá certo? As provas seguem online. Gente, a gente pode fazer provas presenciais também, tá? Ah, mas eu quero fazer online. Pode continuar também online. Acredito que não tem problema. Mas as provas presenciais podem acontecer sim. A gente precisa respeitar o distanciamento e a ventilação das salas de aula, tá? As salas que têm ar-condicionado, também eu falei um pouquinho, né, um pouco antes. E as salas que têm ar-condicionado, Matheus, a gente pode utilizar essas salas? Pode utilizar essas salas. Contanto que a gente faça a higienização diária e constante. Ah, Matheus, eu posso fazer mais do que diária, eu posso fazer de 2 em 2 horas. Ótimo, beleza, vamos fazer de 2 em 2 horas. Quanto mais, melhor. Mas pelo menos diária, dos filtros do ar-condicionado. Aquele filtro que a gente tira, coloca em água e depois seca, né? Claro, desculpa, seca e depois retorna, tá?
Isso a gente pode fazer sim, tá ok? E mantendo a porta aberta. Ah, Matheus, vai queimar o ar-condicionado. Não, não vai queimar o ar-condicionado. Se ele for um ar-condicionado um pouquinho mais velho, pode ser que tenha algum problema, mas não colocar naquela função automática, bote naquela função do ventilador no máximo e na temperatura ideal. Se botar no automático, pode ser que ele tente ele tente chegar na questão da temperatura ideal, e aí ele pode realmente queimar, tá? Então eu recomendo que vocês botem no ventilador o máximo possível o ar-condicionado na temperatura ideal para chegar no grau de ventilação bom, tá certo, gente? Deixa eu ver mais perguntas, muita gente mandando parabéns, muito obrigado, pessoal. A gente preparou esse momento de formato muito especial. Queria também pontuar aqui que isso daqui a gente teve uma ajuda muito grande, né, dos profissionais que estão fazendo parte da comissão, né, de formatação de regras gerais dentro do Cinep, tá? A gente tem o professor Henrique, professor Ayrton, professor André, os doutores, agora eu vou esquecer, doutora Melina e doutor Luciano Pamplona, tá? Que são os nossos médicos também que estão orientando. A gente tem uma banca médica, uma banca também jurídica também nos ajudando a formatar algumas orientações, tá? Então, eu queria deixar aqui registrado meus parabéns e meu agradecimento também a eles que nos ajudaram e também todos os profissionais do Colégio Master, né, principalmente a professora Silvina, o professor Luciano e todos os diretores que nos ajudaram também a trazer essas informações aqui para vocês, tá, gente? Tudo isso foi com muita ajuda, não fui só eu que fui atrás, tá? Mas a gente conseguiu reunir todas essas informações através da troca de experiências. E fica aqui um último recado que eu queria fazer para vocês, tá, gente? Que troquem ideias entre si. Nesse momento a gente não tem concorrente, a gente tem parceiro, tá? Acredito que juntos, né, todos juntos a gente sai mais forte de tudo isso, que é importante a gente trocar ideias com aquele que a gente julga concorrente, para a gente poder crescer todo mundo junto e sair todo mundo fortalecido, tá? E a gente observar também quem tem as melhores práticas e a gente trazer para dentro de casa, né? E melhorar essas práticas, e a gente trocar ideias. Alguém que está tendo uma dificuldade, a gente passar isso adiante, tá? É a nossa missão também como sistema de ensino, como Master Soluções Educacionais, que além de despertar o prazer em aprender, transformando a vida das pessoas, a gente quer um ambiente seguro de aprendizagem, a gente quer um ambiente também pleno de aprendizagem, um ambiente também que a gente consiga dar toda a segurança para a nossa comunidade escolar e para vocês diretores também retornarem com muita segurança. Agradeço demais aqui para todos vocês que ficaram aqui até esse horário. Mil desculpas por ter me estendido novamente, tá? E a gente se encontra numa próxima, tá, gente? Um forte abraço. Lembrando aqui mais um último detalhe, preencham, por favor, nossa pesquisa, é de coração, a gente precisa de feedback, eu preciso saber onde é que a gente pode melhorar, eu preciso saber onde eu posso melhorar, tá? Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, bom trabalho e bom retorno. Se tiverem alguma dificuldade, precisar de alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Para nos buscar, nos procurar, que nós vamos ajudar com todo prazer, tá? Me coloco à disposição também, tá certo, gente? Um abraço a todos, uma boa noite.